Alô, amigos do Magistrar, estamos de volta em mais um encontro de Direito Civil e nessa aula a gente dá continuidade aí ao estudo das pessoas. Veja que nós estamos trabalhando aí a morte, né, que coloca fim à personalidade da pessoa natural, e eu quero trabalhar nesse iniciozinho de aula exatamente o Instituto da Comoriência. Então vem aqui comigo para a tela, vamos lá. Comoriência. Esse é o título que você coloca aí no seu cadernão. Ora, quando a gente fala em comoriência, trata-se de instituto que está no Código Civil, lá no artigo 8º. Isso mesmo, o artigo 8º do Código Civil. E se buscarmos aqui um conceito juntos, nós podemos anotar que comoriência, tome nota, comoriência é a presunção, isso mesmo, é a presunção iuris tantum. Comoriência é a presunção iuris tantum, a presunção relativa de simultaneidade de mortes entre duas ou mais pessoas, desde que herdeiras entre si. Muito bem, repito, comoriência é a presunção iuris tantum, a presunção relativa de simultaneidade de mortes entre duas ou mais pessoas, desde que herdeiras, acrescento, ou beneficiárias entre si. Vem comigo para a tela. Quando a gente disseca esse conceito, veja só, trata-se de uma presunção, a comoriência, uma presunção que é relativa, isto é, que é iuris tantum. Como assim, professora? Ora, presunção relativa ou iuris tantum é aquela presunção que admite prova em sentido contrário. Então veja comigo, muitas vezes a lei te traz ali uma informação. Só que se aquilo ali se tratar de uma presunção relativa, você pode, naquele caso concreto, envidar esforços para afastar aquela presunção, que é o que acontece na comoriência. Então, a comoriência, ela representa uma presunção de simultaneidade de mortes entre duas ou mais pessoas, desde que herdeiras ou beneficiárias entre si. Mas como assim, professora? Bom, a melhor maneira de explicar isso aqui é por meio de um exemplo. Veja comigo. Imagine marido e mulher, que são pessoas que são o quê? Herdeiras entre si, a depender ali do regime de bens. Claro, marido e mulher são herdeiros entre si. Imagine que aquele marido e aquela mulher estavam indo naquele carro ali, fazendo uma viagem, e por um desses horrores do destino, acontece ali aquele acidente. E eles vêm a morrer em virtude daquele acidente. Veja comigo neste exemplo, nós temos lá o marido de um lado. Imagine que esse marido ele não tenha nem ascendente nem descendente. Ele tem apenas a sua mulher. E essa mulher, idem, ela também não tem nem ascendente nem descendente. Ela tem ali apenas o seu marido. Mas eu vou contar que tanto o marido quanto a mulher, eles têm irmãos. Então imagine, o marido tem lá os irmãos dele e a mulher também tem lá os irmãos dela. Muito bem. Imagine que aconteceu aquele acidente e eles morreram em virtude do acidente. Claro, num primeiro momento, é óbvio que a gente deve perquirir a ordem dos óbitos. Veja comigo, eu quero saber quem morreu primeiro. Se foi o marido ou se foi a mulher. Ah, professora, mas por que você quer saber quem é que morreu primeiro? Eu quero saber quem morreu primeiro para que eu possa atribuir a devida ordem de vocação hereditária, para eu saber quem herdou de quem. Mas eu vou te contar que nós tentamos aí, para tanto, descobrir a ordem dos óbitos por todos os meios que o direito admite. Então a gente tentou testemunha, a gente tentou ali perícia e nada, não conseguimos descobrir quem morreu primeiro. Bom, é diante dessa situação específica em que a gente não consegue realmente descobrir a ordem dos óbitos, é que nós vamos nos valer do Instituto da Comoriência. Então nós vamos concluir, nós vamos presumir que aquele marido e aquela mulher, eles morreram simultaneamente. A pergunta é, mas e o que isso significa? Se a gente conclui que houve a comoriência, que eles morreram simultaneamente, isso significa dizer que um não herdou do outro. Eles sucumbiram, eles morreram ao mesmo tempo, então um não chegou a herdar do outro.
Tá, mas e daí? E daí que eles deixaram um patrimônio, não deixaram um patrimônio? Pois bem, o que fazer com esse patrimônio? Ora, parte do patrimônio vai para os irmãos do marido e a outra parte vai lá para os irmãos da mulher. É isso que vai acontecer. Tudo isso porque nós chegamos à conclusão de que eles morreram simultaneamente, aplicando aí o Instituto da Comoriência. Mas como eu havia dito para você, a comoriência é uma presunção, mas é uma presunção o quê? Relativa. É uma presunção iuris tantum, é uma presunção que admite prova em sentido contrário. Isto é, não é uma presunção absoluta. Como assim, professora? Ora, vamos imaginar, vamos mudar um pouquinho a nossa história, que estava dentro daquele carro, aquele marido com a sua mulher, eles realmente não tinham nem ascendentes nem descendentes, cada um tinha apenas irmãos. Mas que no que aconteceu aquele acidente, eles morreram em virtude do acidente, nós envidamos esforços, claro, para descobrir a ordem dos óbitos, e vamos imaginar que nós conseguimos descobrir o quê? Que a mulher morreu primeiro. Sim, está comprovado que a mulher morreu primeiro. Ah, tá, e daí, professora? E daí que 5 minutos depois, o marido veio ao óbito. E está comprovado. Ah, professora, mas foram só 5 minutos depois. Mas foi depois. Onde que eu quero chegar com você? Se você constata que a mulher morreu primeiro, ela deixa o patrimônio dela para alguém. Para quem? Você acha que o legislador vai preferir que o patrimônio dela vá para o marido dela ou para os irmãos dela? Claro que vai para o marido dela. Então, veja, ela morreu e como descobrimos realmente que ela morreu primeiro do que o marido, o patrimônio vai integralmente, o patrimônio dela vai todo para o marido. Aí o marido, então, herda o patrimônio da mulher e o quê? 5 minutos depois, vem ao óbito também. Agora, esse marido está com o patrimônio dele, que ele já tinha, mais o patrimônio da mulher. E aí ele morre. E aí agora, o que fazer com o patrimônio dele, que aumentou consideravelmente? Todo o patrimônio dele, do marido, irá exclusivamente para os irmãos dele, do marido. E os irmãos da mulher ficarão ali a ver navios. Exatamente por quê? Exatamente porque a gente conseguiu provar a ordem dos óbitos. Então, essa é a ideia do Instituto da Comoriência. Veja, o Instituto da Comoriência, ele deve ser aplicado apenas se a gente não conseguir provar a ordem dos óbitos. Porque se a gente conseguir provar a ordem dos óbitos, aí a gente não aplica a comoriência. Tá, então a comoriência é uma presunção relativa de mortes simultâneas de 2 ou mais pessoas que sejam herdeiras, não é mesmo? Ou, como eu havia dito, beneficiárias entre si. Professora, herdeiras entre si eu entendi. Eu não entendi por que dessa preocupação aí do beneficiárias entre si. Ora, pode ser que a gente esteja diante de uma situação em que uma pessoa ela tenha deixado ali um seguro de vida em benefício da outra. Então, imagine comigo, eles não são, A e B não são herdeiros entre si, mas A faz um seguro de vida cujo beneficiário é o B. E o B, por sua vez, também havia feito um outro seguro de vida cujo beneficiário é o A. Neste caso, A e B, eles não são herdeiros entre si, mas eles são beneficiários entre si. Aqui também importa saber se terá cabimento o Instituto da Comoriência? Importa saber também. Percebeu? Então, por isso que eu disse, a comoriência ela deve ser aplicada em relação a pessoas que sejam herdeiras ou beneficiárias entre si. Mas aí eu vou além com você. Vou apresentar aqui uma pegadinha. Qual que é a pegadinha? Quando se fala em comoriência, a gente tende a lembrar daquele exemplo do marido e da mulher dentro do carro, do pai e do filho dentro do carro, e ali aconteceu aquele acidente com eles, não é mesmo? Mas olha o problema que eu vou trazer para você. Imagine que o pai, ele mora em São Paulo, isso mesmo. E esse pai, hoje, às 8 horas da manhã, foi atravessar a Avenida Paulista e foi atropelado. E morreu hoje, às 8 horas da manhã, em São Paulo. Então, veja, o pai em São Paulo, hoje, faleceu às 8 horas da manhã. Esse pai, ele tem um filho que reside lá no Rio de Janeiro.
E esse filho hoje, por uma dessas coincidências horrorosas aí da vida, esse filho hoje, ele resolveu saltar de asa delta de uma daquelas pedras lá no rio, e ele acabou caindo, sofrendo um acidente e acabou falecendo também às 8 horas da manhã. Então, olha só, eu tenho um pai que foi atropelado e morto hoje às 8 horas da manhã em São Paulo. Ele tem um filho que morreu também às 8 horas da manhã, só que no Rio de Janeiro, em virtude de um outro acidente. A pergunta que eu trago é: há aqui um caso de comoriência? A resposta é sim. Há aqui sim um caso de comoriência. Por quê? Porque, veja, para que ocorra a comoriência, embora a gente dê o exemplo do pai e do filho dentro do carro, do marido e da mulher dentro do carro, acontecendo, sofrendo aquele mesmo acidente, entenda que a comoriência, ela deve ser aplicada não apenas quando aquelas pessoas sucumbem ali no mesmo acidente, no mesmo local, não. O que a gente tem que considerar é uma questão aí objetiva temporal. Esse é o requisito que é levado em consideração. Objetivo temporal, isto é, quanto ao tempo. Então, se esse filho estava às 8 horas da manhã e faleceu às 8 horas da manhã no Rio, o pai às 8 horas da manhã em São Paulo, embora eles não tenham sido submetidos ali, sofrido o mesmo acidente, a gente vai aplicar a comoriência aqui também. Por quê? Porque eles morreram no mesmo momento. Essa é a ideia que a gente deve considerar quando a gente lê o artigo 8º do Código Civil. E o artigo 8º do Código Civil diz: se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião. Entenda bem, mesma ocasião, repito, não é mesmo acidente, não é mesmo local, é mesmo momento, é um requisito objetivo temporal. Então, se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. E a consequência disso daqui, você já sabe. Se a gente os considera como simultaneamente mortos, um não herdou do outro. Não é mesmo? Ótimo. Com isso, nós fechamos aí um instituto bem interessante, que é o Instituto da Comoriência. E aí, dentro do estudo da pessoa, das pessoas, da pessoa natural, nós podemos partir para um novo capítulo. É que neste momento eu quero abordar com você que me acompanha aqui no Magistrar o Instituto da Capacidade. Isso mesmo, da capacidade. Quando você coloca esse título no seu cadernão, capacidade, é importante que a gente lembre que quando a gente fala em capacidade, existe a chamada capacidade de direito. Sim, capacidade de direito. Anote, capacidade de direito, que você pode chamar de capacidade de direito ou de capacidade de aquisição. Capacidade de direito é o mesmo que capacidade de aquisição, que é o mesmo que capacidade de gozo, capacidade de direito, aquisição ou gozo. E o que seria isso? A capacidade de direito, capacidade de aquisição, capacidade de gozo? Anote. É a aptidão para adquirir direitos e contrair deveres. Isso mesmo, capacidade de direito, aquisição ou gozo é a aptidão para adquirir direitos e contrair deveres. No que você fala sobre a capacidade de direito, aquisição ou gozo, tome nota de que todas as pessoas a possuem. Isso mesmo, todas as pessoas têm capacidade de direito. Um bebezinho, um idoso, uma pessoa que tem alguma questão, qualquer pessoa tem essa aptidão para adquirir direito e contrair dever. É com base nesta ideia que, por exemplo, um bebezinho, ele pode perfeitamente ser proprietário de um apartamento, não é mesmo? A mãe dele morreu, ele herdou o apartamento da mãe, ele é o proprietário do apartamento, ele consta na matrícula daquele imóvel como proprietário do apartamento. Por que disso? Ora, porque ele tem a chamada capacidade de direito, aquisição ou gozo. Muito bem. Mas se você já sabe da capacidade de direito, aquisição ou gozo, vale notar que ela se encontra no Código Civil lá no 1º artigo.
Sim, no primeiro artigo do Código Civil, quando ele nos informa que toda pessoa, isso mesmo, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Essa informação está no primeiro artigo do Código Civil. Mas, de outro lado, existe a chamada capacidade de fato. Isso, anote, capacidade de fato. Também conhecida como capacidade de exercício. Sim, capacidade de exercício ou capacidade de ação. Então, veja, 3 nomes para o mesmo instituto. Capacidade de fato é o mesmo que capacidade de exercício, que é o mesmo que capacidade de ação. Que é a aptidão para praticar pessoalmente. Isso mesmo, a aptidão para praticar pessoalmente, por si só, os atos da vida civil. Ponto, repito, capacidade de fato, exercício ou ação é a aptidão para praticar pessoalmente, por si só, os atos da vida civil. Isso, pois bem. Mas sabe onde que eu vou chegar com você? Quando eu falo em ato da vida civil, leia-se, por exemplo, celebrar um contrato. Isso é um ato da vida civil, celebrar um contrato. Então, a capacidade de fato, ela diz respeito a isso. A pessoa ir lá e sozinha, por si só, fazer aquele contrato, praticar aquele ato da vida civil. Ora, você há de convir comigo que essa tal de capacidade de fato, essa, nem todo mundo tem. Existem algumas pessoas que não irão apresentar capacidade de fato. Então entenda comigo, ao passo que a capacidade de direito, todas as pessoas a possuem, que é aquela aptidão para adquirir direito e contrair dever, a capacidade de fato é diferente. A capacidade de fato é aquela aptidão para a pessoa ir lá e sozinha celebrar o contrato. E essa capacidade de fato, nem todas as pessoas a possuem. Então pense comigo, aquele bebezinho, ele pode sim ser proprietário do apartamento porque ele tem capacidade de direito, claro. Mas ele não pode ir lá sozinho e celebrar um contrato. Por quê? Porque embora ele tenha capacidade de direito, ele não tem capacidade de fato. Então entenda comigo, quando eu olho para essa falta de capacidade de fato, a gente está diante de uma pessoa que é considerada incapaz. Sim, então quando a gente sai por aí falando, fulano, beltrano e ciclano são incapazes. Qual é a única capacidade que pode faltar a uma pessoa? Exatamente a capacidade de fato. Percebeu? Ah, tá. E quando a pessoa tem as duas capacidades, professor, a capacidade de direito e a capacidade de fato? Ora, quando a pessoa tem as duas capacidades, a capacidade de direito e a capacidade de fato, a gente diz que ela tem uma capacidade civil plena. Sim, ela tem capacidade civil plena, quando ela tem capacidade de direito e capacidade de fato. Mas como eu te disse, algumas pessoas pode ser que elas não apresentem a tal da capacidade de fato. É aí, quando falta essa capacidade de fato, que nós vamos nos deparar com um tema muito importante para as provas de concurso. Que tema que é esse? É o tema que se volta para a teoria das incapacidades. Isso mesmo, esse é o tema que nós devemos abordar agora. Quando a gente fala em teoria das incapacidades, quando a gente fala que uma pessoa é incapaz, a análise disso aqui comporta graus. Como assim comporta graus, professora? É que existe um grau total de incapacidade em que a gente está ali diante daquela pessoa em que nós vamos chamá-la de absolutamente incapaz. Então, são os absolutamente incapazes. Agora, existe um grau mais tênue de incapacidade. E aí, então, nós estaremos diante dos relativamente incapazes. Então, veja, existem os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes, não é mesmo? Quando a gente fala de absolutamente incapaz, a gente está aqui diante de uma pessoa que é totalmente inapta a praticar um ato da vida civil. E esse absolutamente incapaz, ele está no Código Civil, lá no artigo 3º. Então, quem é absolutamente incapaz se encontra no Código Civil, lá no artigo 3º. Eu já vou te contando que para essa pessoa que é absolutamente incapaz, cabe, anote para mim, a devida representação. Isso mesmo. Essa pessoa que é absolutamente incapaz, para ela praticar os atos da vida civil, para que esse ato seja considerado aí válido, ela necessitará de um representante.
Ah, mas professor, e se essa pessoa que é absolutamente incapaz vier a praticar um ato da vida civil sem a devida representação? O que vai acontecer com aquele ato? Então vamos imaginar que aquela pessoa que é absolutamente incapaz fez um contrato sem estar representado. Ora, eu vou te contar. Se faltar o representante, se faltar a representação, você há de dizer que aquele contrato é nulo. Isso mesmo, aquele ato praticado sem o representante será considerado como nulo. Muito bem. Mas a gente sabe que existe um grau mais tênue de incapacidade. E quando a gente olha para esse grau mais tênue de incapacidade, vale notar que nós estamos diante dos relativamente incapazes. Isso mesmo, os relativamente incapazes. E os relativamente incapazes, eles residem lá no artigo 4º do Código Civil. Artigo 4º do Código Civil. A eles, aos relativamente incapazes, caberá a devida assistência, sim, para que eles pratiquem atos da vida civil e esses atos sejam considerados como válidos, eles precisarão estar devidamente assistidos. Mas, professora, e se um relativamente incapaz vier a praticar um ato da vida civil sem a devida assistência? Ora, se ele vier a praticar um ato da vida civil sem a devida assistência, esse ato, veja comigo, será anulável. Sim, se faltar o assistente, esse ato será considerado anulável. Então, veja, isso aqui, essa tela que está aí para você, isso é o beabá do direito civil. Isso aqui você tem que levar para uma prova como você leva o seu nome, não é mesmo? Com a mesma tranquilidade. Pois bem, tá, mas e daí, professora? Daí que o estudo da teoria das incapacidades se tornou mais importante ainda, diante do quê? Diante do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei. Que lei que é essa? É a Lei 13.146 de 2015. Lei 13.146 de 2015, que ficou conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei também ficou conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, Lei Brasileira de Inclusão. Então é o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015. Essa lei, na verdade, ela chega para quê? Para tornar efetivo um tratado, uma convenção da qual o Brasil tinha sido signatário, sim. Uma convenção que aconteceu em Nova York no ano de 2007. Essa convenção que aconteceu lá em Nova York, ela versou sobre os direitos da pessoa com deficiência. E daí que o Brasil foi signatário, assinou esse tratado, assinou essa convenção lá em Nova York. Só que para que isso se tornasse efetivo por aqui, nós tivemos essa lei 13.146 de 2015, que entrou em vigor em janeiro de 2016. Então, essa lei entra em vigor alguns meses depois, em janeiro de 2016. E essa lei ela é muito importante, por quê? Porque ela busca proteger o deficiente. A base dessa lei é a seguinte, olha, não é mais a pessoa com deficiência que tem que se adequar à sociedade, mas sim a sociedade é que tem que se adequar à pessoa com deficiência. Tá, mas e daí, professora? E daí, então, que essa lei, olha o que ela faz. Se a gente fosse resumir essa lei a uma palavrinha, a palavrinha seria inclusão. Isso mesmo, inclusão. O objetivo dela é incluir a pessoa com deficiência na nossa sociedade. E, para tanto, o legislador do Estatuto da Pessoa com Deficiência pensou o seguinte, já sei como é que eu vou fazer isso. Eu vou dar capacidade de fato para a pessoa com deficiência. Então, nessa lei 13.146, nós vamos ter lá o artigo 6º, sim, anote, o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 84, artigo 6º, artigo 84, que são artigos que são muito relevantes, sim. Por quê? Porque eles atribuem à pessoa com deficiência o quê? A capacidade de fato.
Então, a pessoa com deficiência, ela passa a ter capacidade civil plena, porque a capacidade de direito, a pessoa com deficiência, ela já tinha. Aí, essa lei, então, chega e dá a capacidade de fato. E agora, a pessoa com deficiência, então, pós-estatuto da pessoa com deficiência, passa a ter, então, uma capacidade civil plena. Essa é a ideia. E isso vai repercutir onde? Lá nos artigos 3º e 4º do Código Civil. Por quê? Porque nesses artigos, artigo 3º e 4º, a gente sabe muito bem que nesses artigos do Código Civil nós temos lá os absoluta e os relativamente incapazes, respectivamente. Não é mesmo? Então o EPD ele entra dentro do Código Civil e retira a pessoa com deficiência desses artigos, do artigo 3º e do artigo 4º. Então, basicamente, a gente não encontra mais pessoa com deficiência sendo mencionada lá no rol dos absolutamente incapazes ou no rol dos relativamente incapazes. Então, significa dizer que, a priori, a pessoa com deficiência no nosso país, ela é plenamente capaz. Ela já tinha capacidade de direito, agora, com a lei, ela passa a ter também capacidade de fato. Muito bem. Tá, e daí? E daí que essa é a ideia. Nós devemos levar para as provas com muita tranquilidade quem são os absolutamente incapazes, quem são os relativamente incapazes, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência entrar em vigor. Vem comigo, tá na tela. Olha aí, eu tenho um quadrinho em que na primeira coluna eu coloco os absolutamente incapazes e na segunda coluna os relativamente incapazes aí, pós o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então vamos lá. Atualmente, a gente só encontra uma pessoa com incapacidade absoluta no nosso país. Quem? Os menores de 16 anos. Apenas essas pessoas estão lá no artigo 3º do Código Civil, quando ele diz que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Esses menores de 16 anos, eles podem aparecer em prova, sendo chamados de menores, olha lá, menores impúberes. Eles são os menores impúberes, exatamente porque eles não alcançaram a puberdade ainda, são os menores de 16 anos. Eles são absolutamente incapazes e, como bem sabemos, a eles caberá a devida representação, não é mesmo? Sob pena de aquele negócio, de aquele ato ser considerado nulo. Muito bem. Então, hoje, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente só tem uma pessoa que é considerada absolutamente incapaz no nosso país. É ela, o menor impúbere, aquela pessoa que tenha menos de 16 anos de idade. Tudo bem. Mas, de outro lado, e aí? Quem seriam os relativamente incapazes depois aí da entrada em vigor da Lei 13.146 de 2015? Bom, nós tivemos algumas alterações no artigo 4º, e quem ficou no artigo 4º como relativamente incapaz são as seguintes pessoas. Venha comigo. Artigo 4º do Código Civil, veja bem. São relativamente incapazes. Veja, neste artigo 4º nós vamos encontrar 4 incisos. Inciso 1º, são relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, veja, maior de 16 e menor de 18 anos. Essa pessoa que completa aí 16 anos, completa 16 anos de idade, ela alcança a puberdade, ela é chamada de menor púbere. Então, veja, são relativamente incapazes os menores púberes, que é aquela pessoa que tem entre 16 e 18 anos. Muito bem. Além dessa pessoa, também é considerada relativamente incapaz, veja, os ébrios habituais, e quando falamos em ébrios habituais aqui, nós estaremos diante dos alcoólatras, sim, os alcoólatras, e também os viciados em tóxico, isso mesmo, os toxicômanos. Então veja, andou bem o legislador do Código Civil de 2002 quando insere no rol de incapacidade relativa os alcoólatras e os toxicômanos. Afinal de contas, essas pessoas realmente elas não apresentam a manifestação de vontade livre.
A gente sabe que um alcoólatra, um toxicômano é capaz de fazer qualquer coisa para a obtenção ali daquele produto ao qual ela está viciada, daquele álcool, aquele tóxico, não é mesmo? Então perceba comigo que essa pessoa, ela realmente não tem a manifestação de vontade dela livre. Por isso ela é considerada relativamente incapaz. Então o ébrio habitual e o viciado em tóxico. Quem mais? Olha lá no inciso 3º, aquele que por causa... pode ser uma causa transitória, até mesmo uma causa permanente, não puder exprimir ali a sua vontade. Como assim, pessoa que por causa transitória ou permanente não pode exprimir a sua vontade? Quem seria essa pessoa, professora? Bom, pense aqui comigo. Imagine que, em princípio, eu seja plenamente capaz, tá? Eu não tenho problema nenhum, tudo bem, mas aí jogaram um hipnóticozinho na minha bebida, eu tomei aquilo ali, fiquei doidona e assinei aquele contrato naquele momento. É como se o legislador olhasse para mim e falasse o seguinte: Mônica, você, veja bem, você é plenamente capaz, mas no momento em que você havia assinado o contrato, você estava relativamente incapaz. Então, os exemplos que a gente tem para esse inciso 3º aí, seria essa pessoa que tenha agido aí sob hipnose, por exemplo, uma pessoa em estado de coma. Então, julgaram um hipnóticozinho na bebida da pessoa, ou a pessoa estava ali em estado de coma. Veja que essa causa que suprime aí, que atinge o discernimento dessa pessoa, pode ser uma causa transitória, uma causa passageira, mas pode ser uma causa permanente também. Então, por isso que o inciso 3º diz, aquele que por causa transitória ou permanente não puder exprimir aí a sua vontade. E, por fim, também é considerado como relativamente incapaz quem? Os pródigos, não é mesmo? A gente sabe que pródigo é aquela pessoa que gasta ou destrói desordenadamente o seu patrimônio. Então, pródigo é o gastador, aquela pessoa que dá tudo que tem para os outros, é uma pessoa extremamente generosa, não é mesmo? Veja bem que essa pessoa, ela é considerada relativamente incapaz. Então, pense aqui comigo, você tem que memorizar. Quem são os relativamente incapazes? Está lá no artigo 4º. A pessoa que tenha entre 16 e 18 anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, aquelas pessoas que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, e também os pródigos. Veja que para essas pessoas caberá a devida o quê? Assistência, não é mesmo? Quem é relativamente incapaz precisa de assistência, sob pena de aquele contrato, de aquele ato, de aquele negócio ser considerado o quê? Anulável. Então, se faltar o assistente, aquele negócio será anulável. Um detalhe interessante, se você já memorizou aqui comigo quem são os absolutos e os relativamente incapazes, um detalhe interessante é a gente lembrar neste momento daquela pessoa que a gente sabe que tem entre 16 e 18 anos e, portanto, é relativamente incapaz. A gente imaginar essa pessoa, esse jovem que tem entre 16 e 18 anos, que vai fazer um negócio e ali, ao fazer aquele negócio, esse jovem engane a outra parte. Como assim engane a outra parte? Por exemplo, ele chega lá e se declara maior. Ele vira e fala, eu sou um homem que tem 24 anos. Ou então, ele vira e fala assim, ou então ele altera os seus documentos, ou então ele dolosamente oculta a sua idade, não é mesmo? Enfim, e aí ele vai e faz aquele negócio. Você vai me dizer, professor, ele fez sozinho, sem estar assistido? Sim, ele fez sozinho, sem estar assistido. E fez sem a assistência, enganando a outra parte. Você vai me dizer, professor, eu sei que quando falta a assistência, como você já disse, o ato será anulável. Sim, o ato será anulável. Mas olha o problema que eu te trago. Imagine que esse jovem, depois que engana a outra parte, esse jovem ele venha se arrepender e queira anular, sob a alegação realmente de que lhe faltava ali um assistente. E aí, será que ele vai conseguir anular aquele negócio? O que você acha? Será que ele vai conseguir anular ou não? Resposta, não. Mas, professora, quando falta a assistência, o ato é anulável.
Não, veja comigo, realmente, quando falta a assistência, o ato é anulável, sim. Mas neste caso, a gente percebe que faltou a assistência exatamente porque o próprio jovem enganou a outra parte. Então, nesse caso, o legislador do Código Civil, lá no artigo 180, tome nota, artigo 180, o legislador vai virar para esse jovem e vai falar: não, neste caso, esse ato, esse contrato não será anulável, não. Esse contrato será perfeitamente válido e exigível. Onde que está isso mesmo no Código Civil? Vem comigo para a tela, lá no artigo 180. Olha lá o que o 180 diz. O menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade, se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se no ato de obrigar-se declarou-se maior. Então, ele não pode se eximir dessa obrigação. Vale dizer, o negócio será perfeitamente válido e exigível. Veja comigo que você já sabe, então, que ele não vai conseguir a anulação daquele negócio, porque ele mesmo enganou a outra parte. E vale notar que há uma teoria que inspira a redação do artigo 180. Que teoria é essa? Anote o nome da teoria. É a chamada teoria do Tucoque. Isso mesmo, teoria do Tucoque. Então, essa teoria do Tucoque, que decorre de um princípio, que é o chamado princípio da boa-fé objetiva, teoria do Tucoque, que decorre da boa-fé objetiva, essa teoria do Tucoque é que vai inspirar a redação do artigo 180 do Código Civil. Mas, professor, o que a teoria do Tucoque diz pra gente? Tome nota, tome nota. Por essa teoria, uma pessoa não pode violar a norma, e depois tentar obter proveito desta violação. Ponto, repito. Então, por essa teoria, uma pessoa ela não pode violar a norma e depois tentar obter proveito desta violação. Isto não será admitido. Então, o legislador traz toda uma rede de proteção para esse jovem, e aí o que ele faz? Ele pisa na lei e agora ele quer a lei de volta para sua proteção? Não, ele não a terá. É a chamada teoria do Tucoque, que decorre da boa-fé objetiva. Muito bem. Bom, conferido isso aí, eu quero falar um pouco com você que me acompanha aqui no Magistrar sobre o seguinte tema: os direitos da personalidade. Coloque este título no cadernão. Isso mesmo, vamos falar aí sobre os direitos da personalidade. Ora, quando a gente fala em direitos da personalidade, os direitos da personalidade, claro, são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais. Sim, são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais, como a nossa honra, a nossa imagem, a nossa intimidade, a nossa privacidade. Isso tudo é direito da personalidade. E os direitos da personalidade, eles são protegidos exatamente porque é protegida a dignidade da pessoa humana. Então, os direitos da personalidade decorrem exatamente da dignidade da pessoa humana. Claro que hoje a noção de direitos da personalidade é uma noção em expansão, é uma noção, como se diz, elástica, não é mesmo? Porque hoje a gente vem encontrando aí outros direitos da personalidade que vão aparecendo. Então, por isso que a gente diz que os direitos da personalidade são ilimitados. Eles não irão se apresentar num rol taxativo previsto em lei. Eu dei aqui alguns exemplos: honra, imagem, intimidade, privacidade, mas existirão vários outros direitos da personalidade, como, por exemplo, o direito à velhice digna. Sim, velhice digna, o direito ao aleitamento materno, Isso tudo, meus amigos, é considerado hoje também como direito da personalidade. Mas aí eu já começo o nosso papo sobre os direitos da personalidade lembrando de uma questão que já tivemos no nosso país e que até hoje incomoda aí algumas pessoas. Que questão seria essa?
Ora, o chamado direito ao esquecimento. Então, como primeiro tópico aí interessante sobre os direitos da personalidade, é a gente lembrar do chamado direito ao esquecimento. Ah, professora, mas o que é esse direito ao esquecimento? Ora, direito ao esquecimento seria aquele direito da personalidade, seria um direito da personalidade, o direito da personalidade, pelo qual a pessoa tem o direito de ser esquecida da sociedade. Ela tem o direito de ser esquecida da sociedade, aquele direito que ela tem de ser deixada em paz. Como assim, professora? É claro que existem muitos fatos que acontecem na vida da gente que a gente não quer que sejam lembrados a todo momento. Não é mesmo? Todo mundo já passou por isso. Às vezes tem um detalhe na sua vida que você fala, eu quero esquecer isso. Pois bem, a base do direito ao esquecimento seria isso, realmente, um direito que a pessoa teria ali de ser esquecida, de que aquele ponto da vida dela não seja levantado. E aí eu vou te contar que, nada obstante o direito ao esquecimento tenha admitido aí reconhecimento pela doutrina, a forte doutrina reconhecendo esse direito da personalidade chamado de direito ao esquecimento. O STJ já havia se manifestado no sentido de que existe no nosso país o direito ao esquecimento. O que aconteceu em fevereiro de 2021? Fevereiro de 2021. Em fevereiro de 2021, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o direito ao esquecimento, disse pra gente que não, que o direito ao esquecimento não existe no nosso país, que o direito ao esquecimento não é compatível com a nossa Constituição Federal. Isso mesmo, não é compatível com a nossa Constituição Federal. E por que o STF teria fixado essa tese? Porque houve aqui uma tese que foi fixada, de que o direito ao esquecimento seria incompatível com a nossa Constituição Federal. O STF trouxe esse entendimento exatamente com base na vedação à censura. Vedação à censura. Realmente, a censura ela é vedada, há a liberdade de expressão no nosso país, então pesou mais aí a ideia de vedação à censura, de liberdade de expressão, afastando, portanto, o direito ao esquecimento. Então, por isso, vem comigo para a tela, o STF, em fevereiro de 2021, fixou tese no seguinte sentido, de que é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento. É incompatível com a Constituição Federal de 88 a ideia de um direito ao esquecimento. E se você parar para pensar, esse posicionamento do STF, que então afasta o direito ao esquecimento, esse posicionamento ele está em sintonia com uma outra decisão do STF, também muito importante para ser levada aí para as provas, uma outra decisão também do Supremo Tribunal Federal, que se deu lá em junho de 2015, na ADIM 4815. Como assim, professora? Que é sobre o seguinte tema, biografia. Então, se você colocou número 1, direito ao esquecimento, número 2, biografia. Do que eu quero falar agora? Eu quero falar daquela situação extremamente comum no nosso país em que uma pessoa, um autor, escreve um livro, uma biografia sobre a vida de outra pessoa. Então, escreve um livro sobre a vida de outra pessoa. E muitas vezes essa outra pessoa não quer que aquele livro seja vendido, seja comercializado, que aquelas informações sejam divulgadas. Então, era muito comum, às vezes o autor tinha escrito aquilo ali, as editoras já tinham, já estava tudo impresso, os livros impressos, prontos para serem vendidos. E aí, então, chegava o autor e falava, não quero que seja comercializado, quero, inclusive, uma indenização. Essa ADIM buscava, então, aí que fosse declarada a inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21 do Código Civil. Lembrando que o artigo 20 cuida da imagem e o 21 da privacidade, que são direitos da personalidade. Então, o 20 cuida da imagem e o 21 do Código Civil da privacidade. Então, as editoras, os autores, então, queriam que aqueles artigos do Código Civil fossem declarados inconstitucionais, porque o que deveria prevalecer seria a liberdade de expressão, a vedação à censura. E o STF, lá em junho de 2015,
decidiu o seguinte: não, o que nós devemos fazer, na verdade, é interpretar esses artigos 20 e 21 do Código Civil em conformidade com a nossa Constituição Federal. Em conformidade com a nossa Constituição Federal. De modo que, assim disse o STF, hoje não se exige mais a autorização do biografado para a publicação de sua biografia. Então, hoje não se exige mais a autorização do biografado para a publicação de sua biografia. Então, o STF se manifestou nesse sentido, exatamente em junho de 2015, na ADIM 4815, que foi ajuizada lá pela Associação Nacional dos Editores de Livros. Então, o STF decidiu pela inexigibilidade de autorização do biografado. Quando a gente pega essa decisão de que não é mais exigível a autorização do biografado para a publicação de sua biografia, como eu disse, você vai lá para 2021, você percebe que são decisões que estão em sintonia, não é mesmo? Fazendo prevalecer a vedação à censura, fazendo prevalecer a liberdade de expressão, não é mesmo? Então, resumindo isso que eu já falei até agora nesses dois pontos. Ponto 1. O direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal de 88, assim disse o STF. Ponto 2. Não se exige a autorização do biografado para a publicação de sua biografia. Muito bem. Outro ponto relevante dentro do mundo dos direitos da personalidade que devemos nos lembrar é afeto à questão do transgênero. Então vem comigo aí para o item de número 3, dentro aí do estudo dos direitos da personalidade, acerca do transgênero. Como assim? A questão do transgênero no nosso país, veja, não é de hoje. Desde 2009, nós vamos ter decisões aí do STJ que já reconhecia a possibilidade de a pessoa transexual se submeter à cirurgia de transgenitalização. Claro que em conformidade ali com os regramentos do Conselho Federal de Medicina, resolução do Conselho Federal de Medicina. Então o STF ele dizia que o seguinte, olha, se uma pessoa se submeter a uma cirurgia de transgenitalização, essa pessoa ela tem que ter o seu nome alterado no registro civil para que ela não sofra constrangimento, e mais, o designativo sexual dela também tem que ser alterado. Então veja, isso não é novidade, isso a gente já tinha desde 2009 no STJ. Nós tivemos duas decisões aí do STJ em 2009 em que o STJ trouxe exatamente isso. O STJ reconhece a necessidade de alteração de prenome e de designativo sexual em caso de cirurgia de transgenitalização. Tá. Veja, o STJ dizia, houve a cirurgia de transgenitalização, tem que alterar o nome e tem que alterar o designativo sexual para que essa pessoa não sofra constrangimento aí na sociedade. Tudo bem. Só que veio uma dúvida depois disso. Qual dúvida? E aquelas pessoas que se reconheciam ali no sexo oposto, só que não poderiam, por algum motivo, se submeter a uma cirurgia de transgenitalização. Então, às vezes, se a pessoa se submetesse à cirurgia, ela iria correr um risco de morte, não é mesmo? Então, ela não poderia se submeter à cirurgia de transgenitalização, mas ela se reconhecia como do sexo oposto. E aí, então, veio a pergunta, será que essa pessoa não poderia alterar ali o seu nome? Você vai notar comigo que, posteriormente, o STF e o STJ disseram que sim, que essa pessoa poderia alterar o nome, sim, independentemente da cirurgia de transgenitalização. Então vem aqui comigo para a tela, olha lá. Em 2017, o STJ reconhece aí a alteração do nome, a necessidade de alteração do nome do designativo sexual do transgênero, que a alteração do nome e do designativo sexual do transgênero não é condicionada à cirurgia. Isso o STJ se manifestou em 2017 e, posteriormente, o STF foi aí na mesma esteira em 2018, dizendo que a alteração ela poderia ali ser feita, inclusive, via judicial ou até mesmo via administrativa.
Então veja, se num primeiro momento, para alterar o nome e o designativo sexual, seria necessária a cirurgia de transgenitalização, 2017, 2018, o STJ e o STF, respectivamente, trouxeram para a gente que não, independe, inclusive, da cirurgia de transgenitalização. É possível essa modificação aí do prenome e do designativo sexual lá no registro civil. Ok? Então, esses são os 3 pontos aí dentro de direitos da personalidade fundamentais. A questão do direito ao esquecimento, a questão da biografia e a questão do transgênero no nosso país atualmente. Bom, com essa informação, a gente encerra essa aula. Eu já convido você, aluno do Magistrar, para o nosso próximo encontro, porque a gente tem muito mais. Até lá!